Eu Ok. não sei se vai aparecer alguma coisa para você, mas tá ok. Já, deixa eu só fechar aqui, beleza? Fechei a chave. Ok, beleza. Né? Eu vou fazer a chamadinha e a abertura do canal e logo em seguida eu já te chamo e aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá legal. Beleza? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu aqui, Neymar, canal Zip Pares, com uma convidada super especial e como sempre, né, gente? Esses tesouros caem, né? Caem do céu, ou são encontrados e, de repente, né, surgem na nossa vida. Eu acho que é bem interessante, bem legal, né? Esses momentos, porque, assim, são esses bate-papos os que rendem mais, os que têm um quê, um quezinho a mais que fazem com que eles fiquem mais interessantes e, o mais importante, né, que vocês também adoram esse tipo de bate-papo, onde a conversa rende e flui de uma forma mais tranquila e mais natural possível, né? Hoje nós vamos falar com o Thomas já agora, né? Porque ele está um tempinho aí afastado, né? E vocês perceberam, né, pessoal, que eu tive um tempo afastado aí, né? Mas é por conta de alguns incidentes que ocorreram aí. Eu sofri um pequeno acidente, inclusive, ó, tô com a mão imobilizada ainda por conta desse incidente e que eu não fiz algumas gravações, inclusive tem alguns vídeos já gravados, só que eu não tive como estar postando, mas já estou de volta, estou bem, tá? Estou retomando os trabalhos para que vocês, né, fiquem felizes novamente, tá? Hoje nós vamos aí falar agora um pouquinho com o Thomas, para ele dar aquele recadinho de sempre, e depois a gente fala com a nossa convidada. Fala aí, Thomas. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Não sei como é que você quer. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, né, vamos falar com a nossa convidada, tá? Que olha, gente, vou falar para vocês, hein? Tem história. E tem história e muito legal, né? Olá, Edmara, tudo bem? Como é que você está? Muito bem, Neymar. É uma alegria estar aqui no seu canal. É muito bom estar com você. Muito bom compartilhar um pouquinho que eu já aprendi e aprender um tantão que eu ainda não sei. Pessoal, só para vocês entenderem, tá? A Edmara, eu conheci ela numa reunião do Rotary Club, né? O Rotary Club que eu faço parte, né? E depois eu vou trazer para vocês aqui também o que foi a nossa experiência com o Alex Garcia, que ele é um surdo cego lá do Rio Grande do Sul. E nessa reunião onde estávamos eu e a Edmara, né, quem estava fazendo a intervenção entre as pessoas que estavam assistindo a live e o próprio Alex Garcia era eu, né? E aí vocês perguntam, mas como que um cego estava interagindo com um surdo cego para interagir com a plateia? Isso que vai ser o mistério que vocês vão entender depois, né, quando eu falar sobre esse tema, tá bom? Mas, Edmara, quem é Edmara? Onde mora Edmara? O que faz Edmara? Como é que Edmara vive? Essas são as perguntas básicas que nós fazemos para iniciar o nosso bate-papo. Edmara é fisioterapeuta aposentada, ainda exerço o meu trabalho de voluntariado em vários lugares. Edmara é filha de Odília e Edemir. Sou neta de analfabetos e a minha avó, por parte de mãe, Mariana, de abençoada memória, recebeu um prêmio em Maringá de empreendedorismo.
Ela analfabeta, quando meu avô foi embora, ela deu conta dos 8 filhos, dando marmita, aprendendo a costurar, cuidou de 8. Todos formaram, ou segundo grau, ou técnico em contabilidade, mas todos saíram com a formação. Então, para mim, estudar e ter um conhecimento é algo muito importante. Teve um fato que a minha avó morava numa cidade pequena e ela arrumava o cabelo das prostitutas. Muita gente, cidade pequena, recriminava. E minha avó falava, elas não nasceram prostitutas. Alguma situação as obrigou. E ela foi madrinha de uma criancinha, filha de uma prostituta. Então, eu fui criada num meio onde acolhia a todos. Estudei sempre com bolsa de estudo na Auxiliadora, onde eu ia, eu conseguia um desconto, e assim fiz a minha graduação em fisioterapia, depois fiz ergonomia, fiz reeducação postural, método Suchar, ganhei bolsa do Rotary para os Estados Unidos, e eu acredito na inclusão das pessoas e oferecer um estudo, como a gente estava discutindo com o Alex, né? O estudar, a descoberta, é abrir para todo o universo. Temos que colocar todos para estudar. Sim. E caminhar. Sim. E por que a fisioterapia? Olha, tem profissão que escolhe a gente. Sim. Eu sempre gostei do cuidar, de zelar. Eu não posso ver alguém assim com alguma dificuldade motora ou sensorial, que eu sempre estava por perto, desde criancinha. Morei numa vilinha e tinha o Loreto, um senhor bem idoso que bebia. Eu ia lá e atravessava o Loreto. Aí morava do lado de 2 senhoras de idade. Eu sempre estava lá, eu ficava sozinha. No final, elas cuidavam de mim, né? Eu com 7 aninhos. Mas eu ia lá, dona Olga, a senhora está bem? Está tudo bem com a senhora? Quer que eu faça alguma coisa? Então, a profissão vai chamando a gente pelo zelar pela vida do outro, pelo cuidado. Outro dia, um motoqueiro bateu no meu carro, o médico queria me levar junto, de tão preocupada que eu fiquei. Eu segurava o motoqueiro e falava, fala comigo. Ele, mas eu estou bem. Fala comigo, continua falando. A ambulância chegou e falou, doutora, eu vou levar a senhora. Peguei o telefone dele e, em 2000, eu sofri um acidente de carro, onde um senhor alcoolizado bateu no carro da minha prima, e eu fiquei em coma por 40 dias. Aí eu senti o que é ser cuidado, o que é ter amigos. Aquele médico que passa no quarto, de repente, sem seu horário, para perguntar como é que está. Isso mobiliza, isso faz uma diferença muito grande. Sim. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem na vida. Sim. Não existe um bem mais precioso do que o tempo. E quando a gente pode doar o nosso tempo para uma pessoa, o universo retribui para a gente. É uma integração, é uma coisa muito harmônica. Sim. Nós estamos aqui por uma leve neblina, não tem um parâmetro. Depois, se puder, aí eu leio o poema Paredes de Hospital. Com certeza. Já pode ir separando aí. Se você quiser ler agora, você pode ler. Eu vou pegar. Esse poema toca muito em mim. E fala muito comigo. Ele tem uma, assim, eu não sei o autor, eu peguei na fase de pensamentos, ele fala assim, entre paredes de hospitais. Paredes de hospitais já ouviram mais preces honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico homossexual, uma médica patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista, um paciente policial e o outro
outro presidiário. Na mesma enfermaria, recebem os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplantes para receber um órgão de um doador pobre. São nessas horas que o hospital toca a ferida das pessoas, que o universo se cruzam com um propósito. E nessa comunhão de destinos, nos damos conta de que não somos sozinhos e que sozinhos não somos ninguém. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou na ameaça de uma perda definitiva. O hospital, o local onde seres humanos desnudam suas máscaras e mostram como são na sua verdadeira essência. Essa nossa vida passa muito rápido. Não brigue com as pessoas, não critique tanto, beije seus amores, não se preocupe tanto. Ame seu Deus, família e seus amigos. Ore, reze por aqueles que você imagina não merecer. Bens e patrimônios são conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando você achar que tudo será perfeito. Na realidade, não existe nada perfeito. O ser humano não consegue atingir isso, porque simplesmente não foi feito para conquistar aquilo. Aproveite e ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente e deixe o resto na mão de Deus. Tá vendo, né? Você tá vendo. É. E engraçado, né, o quanto que isso é verdade, né? O quanto que É verdade, não é? a verdade está escrita aí, né? Porque assim, até quando fala de que hospitais, né, ouviram mais preces sinceras do que igrejas, né? É muito mais. No Porque hospital você tem aquela sensação próxima da e, perda ou de ganhar, da morte e da vida. Não tem diferença nenhuma no hospital. sim, Você precisa de um doador de sangue. O cara, de repente, ele tem o protocolo dele, ele vive no mundo dele, no quadrado dele, achando que a casa é dele, que o carro é dele, que tudo que ele tem chega lá, ele vai precisar de um tipo sanguíneo que ele nem sabe de quem de quem é. veio, né? Não sabe o quanto custou para o outro, não sabe quem é o outro, não sabe a procedência, se ele tem, se ele não tem, né? Mas está ali, né? Você falou de um acidente que você ficou 40 dias em coma. E assim, Ficou. não sei como é que foi essa experiência para você, ou como é que foi esse momento, esses momentos? Como é que foram? Foi um momento que, até hoje, quando eu falo, minha família não toca no assunto. Minha prima estava na avenida, um senhor bêbado cruzou e bateu do meu lado. Deu perda total do carro. Ei, Quem estava de plantão era um neurocirurgião amigo meu, que estava no SAMU. Aliás, parabéns para o pessoal do SAMU, que sai para a guerra, que sai para a luta, uhum. salvando, o nego entra em buraco, cata todo mundo. Eu, Aí, eu quem eu diga, né? No dia que eu sofri o acidente né, foi Mar? o pessoal do Eu SAMU. adoro o pessoal do SAMU. É um Uhum. pessoal que deveria ser homenageado. Eles sim são heróis. Sim, sim. Eles são heróis de verdade. Aí, do trajeto, do acidente até o hospital, eu fiz uma parada cardíaca e um pneumotórax. Sim. O doutor Code cuidou de mim dentro da ambulância. Aí chegou no hospital e falaram, bom, ela está muito ruim, fui para o HC. Aí no HC deram os primeiros socorros, tudo, e aquela coisa vai, não vai. Aí como eu tive uma lesão séria no fígado, o Uhum. médico falou, olha, se o fígado dela não recuperar, ela vai embora. Aí uma amiga minha, a doutora Gorete, dormiu comigo na UTI, que ela falou, não, a Edmar é minha amiga, se ela for embora, eu quero segurar na mão dela, a hora que ela estiver partindo. Ela falou, Uhum. Edmar, que plantão, não passava a noite. Se apagava, se voltava. E várias vezes, né, durante esses 40 dias, eu ia para o hospital, voltava para o hospital. Aí, Neymar, eu fraturei o acetábulo, onde encaixa o fêmur. Putz! Foi assim, fraturei de fratura. Eu tive costela, clavícula, a quinta lombar, o acetábulo e a fíbula.
Então, eu tive que ficar 40 dias imóvel na cama. Ai, Só levantava a cabeça. sim, Aí, sim, um dia eu sonhei que eu estava andando e falei para minha prima, o médico já disse que eu posso andar, me levanta. Ela falou, levanta? Levanta não. Aí, pumba, me chumbavam de novo, eu ia para a UTI de novo, vai para a UTI, vai para casa. Virou aquele rodízio. sim, Aí sim. comecei, colegas indo lá em casa me atender. Eu comia muito pouco, porque sem condições nenhuma, as perninhas amarradas, cintura amarrada. Então, Uhum. era mais a base de gelatina, sopa e soro. Sim. Aí foi passando. Aí o doutor Fábio, eu falei, Dimar, agora com andador você já pode, por isso que eu te dou os parabéns, irmã, pode ficar em pé. Falei, que jeito, doutor, não consigo. Como assim? Fica em pé. Falei, ai, meu Deus. E ali em casa, graças a Deus, eu conheço gente de todas as religiões. Sim, Católico, espírita, evangélico. Todos iam lá e eu me apeguei em Deus. Eu falei, ó, Deus deu o dom para o homem curar, eu vou segurar nas duas mãos, na mão de Deus e na mão da medicina. sim, sim. Aí andava devagarzinho para lá. E para ajudar, minha casa era sobrado. Ai! Sobrado. Aí Ah, eu passei mais 30 dias lá em cima só. gente. Nem na cozinha, nem na sala, nem em lugar nenhum. Nada. Eu olhava da janela do quarto, eu olhava uma flor bonita, eu olhava uma orquídea. Eu falava, puxa, eu queria tá pegando nessa orquídea. Mas que jeito, não podia. Aí Hum, eu falei, olha, doutor Fábio, eu vou descer só numa perna na escada. Aí virou, parecia um Saci Pererê do avesso, pulando ao contrário. sim, sim. Desci uma vez, andei um pouquinho, 40 dias, mais 30 dias lá em cima. Aí que eu comecei a soltar do andador e Uhum. passar para a bengala, para a muleta. Sim, Depois da muleta que eu fui passando. E nessa história foram 4 meses sim, para sim. começar uma... O acidente foi em novembro. Passei dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril que eu comecei a deslanchar mais. Sim, sim. Na Começou a total já dependência. pegar a firmeza necessária, digamos assim. É, com muito cuidado ainda. Sim. E tinha uma fratura de fíbula que eles ficaram, opera, não opera. Eu falei, não opera, gente, eu estou andando, tá ótimo assim. Deixa assim. Deixa. Mas vai doer. Eu falei, deixa doer um pouco também, depois vê o que faz. Sim. Aí foi passando, eu fiquei muito insatisfeita com a lei brasileira, porque o senhor, 75 anos, o teor alcoólico dele era quase um coma alcoólico, de tão bêbado que ele estava, ele não deu assistência nenhuma, ele não perguntou como eu estava. Minha mãe, nós estávamos cuidando de uma prima com câncer lá em casa. Ela estava dirigindo, eu estava na frente junto com ela, minha mãe e minha tia. E não aconteceu nada. E até hoje eu vejo que pessoas totalmente alcoolizadas matam no trânsito no Brasil. E Sim. continua não acontecendo nada. Nada. Não tem Nada. lei, não tem nada. Assim. Não Não. tem. É uma lei muito branda, onde pelo menos deveria pagar o custo do hospital que eu fiquei. Porque um Sim. sujeito provoca um acidente desse, me coloca no hospital público, o Estado teve um gasto, ele deveria pelo menos ter pago o gasto do hospital. Sim. Pelo menos a medicação. O senhor foi, está alterado, o senhor vai pagar. Não precisa de cadeia, é só mexer no bolso. Sim, com certeza. Com Mexeu certeza. no bolso, acabou a história. Ah, mas ele é um senhor. Eu falei, justamente, os canalhas também envelhecem. Eu acho Uhum. que não tem caráter não vai envelhecer, vai ficar Isso. mocinho. É, vai ficar mocinho para sempre. Não Sim. vai, ele vai envelhecer e vai ser canalha.
Não Sim. aconteceu nada. A minha prima, que fazia o tratamento oncológico, que estava certíssima, tudo com prova, ela teve que ainda assinar que não poderia se ausentar do Brasil. Então, eu falei, gente, para, isso é palhaçada. Foi Ela que filmado. teve que assinar que não podia ir embora, não podia sair do Brasil. Nossa. Ela falou, mas está filmado, tem testemunha, tem tudo. Aí o advogado chegou à conclusão, olha, pela idade dele, não vai acontecer nada. Então, deixa passar. Mas eu fico muito brava ainda quando eu vejo a matéria que um pai perdeu um filho num acidente porque uma pessoa estava bêbada. Sim, sim, sim. Essa legislação tem que mudar, não tem que prender, tem que fazer pagar. Isso. Seu carro, então, vai ficar aqui. Custa 100 mil, não interessa. Seu carro vai ficar detido para pagar o custo que teve o hospital. Sim, 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 sim. Pronto. Eu acho que, assim, e o pior é que você vê que são coisas muito simples. Só que as pessoas não querem pensar nisso, né? Não, vamos aplicar a lei. Aplicar que lei, né? Existe a lei, mas não funciona, né? Não. Então, Olha, assim... são básicas as leis, são básicas e não tem uma retaguarda. Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Não acontece. A gente vê hoje as matérias e vem aumentando cada dia mais. A gente vê mulher sendo esfaqueada, mulher sendo mutilada, Uhum. a lei que não protege. Então, eu acho que está na hora das coisas começarem a costura fechar o ponto. Sim, sim, sim. Não adianta fazer uma grande cirurgia se não tiver uma sutura legal. Sim. É ser humano, é conforme está aqui. Todos nós somos iguais e ponto final. Sim, sim. Tem que haver um discernimento e as coisas caminharem juntas. Eu cansei de ver na clínica, sabe, casos de acidente, mas eu só vi até uma hora que aconteceu comigo. E que Deus foi tão misericordioso que o doutor Koji fala, você só não morreu porque não era a hora. Uhum. Parada ter pneumotórax junto, foi muito. E eu ainda tenho a hiperplasia de adrenal congênita, que é uma doença rara. Em Uhum. qualquer mecanismo de estresse, eu tenho que tomar minha dosagem de corticoide intramuscular. Sim, sim. E E é isso aí, a gente vai falar disso aí ainda, viu? Seu é, envolvimento com isso, da sua movimentação com relação a isso. E assim, até entender um pouquinho o que é, né? Se existe algum modo de prevenção, tratamento, entre outras coisas, né? É, eu fiquei sabendo, assim, por um passarinho, assim, né, que você é uma pessoa muito viajada também, né? já, Neymar, um pouquinho que Deus deu a chance, assim, a gente pega. Eu queria entender por onde você já se aventurou. Eu sei que você é muito ligada ou tem muita relação com os países lá, Israel, Palestina, aqueles lados de lá assim, né? Conta pra gente aí por onde você já esteve e como que você assim adquiriu essa relação tão grande com essas culturas. Olha, minha primeira bolsa de estudo foi pelo Rotary. Ganhei Sim. o intercâmbio cultural para os Estados Unidos. Fiquei um mês e pouco lá em Maine e New Hampshire. Então, eu já vi assim, a diferença do padrão de vida, onde o trabalhador lá ele tem uma condição bem melhor que o trabalhador brasileiro. O nível de cultura, o nível que as pessoas viajam, o nível que as pessoas interagem mais. Quanto mais cultura você tem, mais chance de interagir você tem. Uhum. E você vai progredindo, você vai juntando peças na vida
que vê um país que não fornece educação para os seus cidadãos, ele é um país que tem grande chance de não dar certo. Um país que não oferece uma cultura, lazer e interação para os seus jovens, ele é fadado. Eu sempre admirei a cultura judaica, procuro estudar um pouquinho, que o judaísmo ele faz a integração das pessoas. Sim. O Estado de Israel ele provê, em primeiro lugar, a cultura dos seus cidadãos e estudo de idiomas. Então, a pessoa aprende a cultura dela, o método dela, o inglês, você tem que estar adaptado para você se mobilizar em qualquer lugar do mundo. Para você ter sua cultura, a sua identidade, não perder jamais a sua identidade e conviver nas outras comunidades. Estudar o judaísmo me deu uma abertura grande para o mundo, de enxergar um pouquinho mais as pessoas, conhecer as pessoas um pouquinho mais próximas. E convivo com todas as religiões também, espírita, católica, evangélico, judeus. Sim. Teve um rabino na congregação israelita, muito bacana. E o trabalho dele assim, foi sensacional. No dia onde a gente lembra a Shoah, que é o Holocausto, e a pessoas, de todas as religiões. Sim. Por cada 1 milhão de mortos, cada um acendia uma vela. E é muito legal isso, que evita todo e qualquer preconceito que possa tentar influenciar no Brasil. Eu vi o depoimento de um sobrevivente de campo de concentração, ele bem de idade já, ele falou, gente, Brasil, muito cuidado com ideias preconceituosas, elas começam com uma faísca e terminam num grande incêndio. Um país tem que ser livre para pensar, livre de ideias. Tudo que causa barreira, desconstrói. Aí teve o professor Uriel, que é de Uberaba, ele é professor e já é mestre em educação. As crianças da CZUR, que é uma fundação que cuida de menores infratores de Uberaba, ele associou o Holocausto com o dia atual de uma comunidade de periferia, uma comunidade jogada, e pediu para as crianças pintarem os quadros. E as crianças pintaram os quadros com o tema Holocausto e para a realidade delas. As pinturas estavam jogadas, o Rotary Club de Uberaba ajudou a montar essas pinturas, as pinturas foram para a Congregação Israelita Paulista e hoje estão expostas no Museu do Holocausto de São Paulo. Essas crianças, com esse trabalho, adquiriram o direito de cidadania. As crianças, o professor tentou levar numa biblioteca, professor, mas a gente não pode entrar na biblioteca. Pode sim, identifica, dê seu nome, lugares públicos, vocês têm direito de entrar sim, se identifiquem e entrem, vocês são cidadãos. Um trabalho desse mudou a diretora, a coordenadora, as crianças tiveram menos autos de disciplinar, ficaram mais disciplinadas, porque começaram a entender todinha essa mobilização. Tipo, olha, aconteceu uma coisa muito séria que foi o Holocausto, e a gente está sendo colocada de lado. Vamos começar a desenvolver a nossa cultura, mostrar que nós somos cidadãos do bem e começar a trabalhar de novo. Então, é possível, gente. Nós temos uma molecada, instituições aí, que estão... O pessoal está dando sangue para trabalhar, mas assim mesmo está sendo insuficiente. Tem que investir em educação, nessa meninada, eles têm cabecinha jóia para aprender. Sim. Tem drama familiar, às vezes, que a gente nem imagina que possa acontecer. Tem que investir, tem que ter um começo, se for necessário mudar, vamos mudar.
O que não pode é excluir. O que me Sim. aborrece muito é ver crianças sendo excluídas, como se elas não põe para lá, ninguém está vendo. É Vamos aquela pegar essa coisa, criança. esconde, né? Esconde que ninguém reclama, ninguém. É aquela coisa. Eu não vou educar, eu vou isolar. Isolando, tá bom. Deixa lá, não incomoda ninguém, não. Não, vamos investir. Se o moleque, de repente, é bom de pular muro, vamos botar ele numa escola de educação física, vamos fazer ele saltar. Se outro é bom em conversar, em pedir vamos ensinar ele a vender. Vamos pegar o talento de cada menino e investir no talento dele. Se o cara é bom, o menininho é bom em escrever um conto, não vou querer colocar ele para fazer outra coisa. Vamos incentivar ele a escrever. Sim. Cada pessoa tem o seu potinho de ouro escondido. Sim. Sim. Isso eu assino embaixo. Não existe ser humano que não tenha nada para dar, gente. Todo mundo tem que aproveitar esse talento e desenvolver o que ele é capaz. Sim, sim. Não é, Neymar? Teve uma história engraçada, interessante aí, que até relacionada a essa exposição, com um cônsul de Israel. Conta para nós aí como é que foi. Olha, foi muito legal que nós estávamos fazendo a exposição lá na Congregação Israelita Paulista. Aí aproximou um moço muito educado e quis conhecer o que era a exposição. Aí o professor Eliel explicou, eu também expliquei, que era da CZU, no Centro de Reabilitação de Jovens, de Uberaba. Ele muito educado, chama-se Alon, ele já voltou para Israel. Uma educação muito sutil, admirou o trabalho, porque as crianças fizeram até os pijaminhas com o resto de tecidos que tinha na fundação. Quando, de repente, eu olhei, era o cônsul. Ele, na simplicidade dele, ele não colocou como uma autoridade, nem nada. Ele quis saber do trabalho e ele gostou. Sim, sim. De repente, eu falei, Uriel, nós falamos com o cônsul, com a maior autoridade, e o cônsul gostou. É olhar. Quando a gente tentou implantar e mostrar o trabalho, eu recebi muito não. E o professor também. É menor infrator, é melhor eu não colocar o meu nome nessa empresa. Ixi, vai colocar que eu doei as molduras aí? Não. Mas, olha, os meninos estão bem, os meninos estão melhorando. Não. A única instituição que se prontificou foi o Rotary Clube de Uberaba, pela Fundação Sim. Uberaba. Então, o Rotary Clube de Uberaba foi clube irmão, parceiro, que ele olhou o bem que estava fazendo. Sim, claro. Ele não olhou, mas, poxa, vai sair coisa boa daí. E saiu mesmo. Sim. Eu vejo o quadro dos meninos hoje, eu fui madrinha da exposição. Mas, Edmar, a exposição foi do quê? Foi de menor infrator. Todo mundo fala, eu não acredito. Falo, gente, fazer uma exposição de uma coisa, admiro muito, cuidei de muitas, das bailarinas, das nadadoras. É um trabalho muito bonito, mas todo mundo quer. Todo mundo quer holofote, quer uma coisa dessa. Agora, quando você pega um trabalho desse, eu senti até no começo que as pessoas olhavam, mas você vai envolver com isso? Para com isso, Edmara. E eu falei, eu vou. Eu comecei e eu termino. Professor Uriel, dando toda a retaguarda, montando tudo. Professor, Edmara, vai. Professor, eu posso fazer isso? Pode. Professor, estou liberada para fazer? Vai. Sim. Vai. E olha, ninguém queria, ninguém mostrava uma mãozinha, falava assim, nossa, deixa eu noticiar aqui no jornal.
Ninguém fez não, né, mãe? Ou seja, foi aquela coisa que basicamente conquistou cavando com a unha, né? Digamos assim. Foi. Ninguém quis. A hora que estava pronta, que deu toda a repercussão, foi legal. Mas eu falo, olha, eu guardo esses meninos tão forte no meu coração. O Uriel já Sim. fez pesquisa de três estão empregados, um é Ó, mecânico. Não dá agora para seguir tão de pertinho a vida deles. sim, Mas é uma coisa que eu queria, se eu ganhasse numa Mega Sena amanhã, eu iria agradecer um por um. Ó, obrigado, cara, sim, porque vocês conseguiram mobilizar um sentimento meu que foi muito bom. sim, E sim, com todas as barreiras, com tudo isso, eu faria tudo de novo. Tem uma sim. frase de Anne Frank que eu gosto de repetir, que ela, quando ela teve que ficar escondida, ela repetia: amanhã eu fico triste, hoje não. E isso E foi um é passo. bem isso, né? Bem isso, né? Bem isso. Deixa para ficar triste amanhã, hoje não. Hoje não. Hoje não. Não. Por isso que toda ideia preconceituosa de mau agouro ou de discriminação, eu nem discuto com a pessoa, eu me aparto e acabou. Sim. Minha mãe queria me matar, que eu vim tudo quanto é comício por direta já. Minha mãe Uhum. falava, você está presa, você vai apanhar. Eu falava, mãe, a democracia pode ter seus problemas, mas ela ainda é o melhor fruto. Uhum. É o Uhum. melhor Sim, fruto que tem a democracia, não há outro. sim, 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 Não há tudo que radicaliza, para mim, me espreme. Parece que eu estou usando uma roupa de 12 anos, não dá. sim, sim, sim. A minha roupa é assim, a minha mente circula assim, respeito os que gostam de autoritarismo, alguma coisa assim, são meus amigos também, mas eu falar comigo, Sim. não dá. Melhor forma de me prender é me apertar. Tolir, Uhum. Sim, cercar, falar, não, não. O mundo existe porque as pessoas pensaram sim, com certeza. Com certeza. e evoluíram. Lembra quando surgiu o micro-ondas? Falava Sim. que micro-ondas dava câncer? Isso. Fala, não dá câncer, não pode usar o micro-ondas. Não, gente, não dá, não. Esquenta uma comida lá, come. Aí Sim. não pode falar no celular que dá câncer. A gente está pendurado nesse celular de noite agora. Antes o celular dava câncer, o celular dava tumor de estômago, nossa, dava tudo. Hoje em dia, tipo, se não tiver celular, morre. Olha, primeira coisa que a gente acorda, fala, cadê o celular? E perde o celular para ver. Nossa, a coisa É que mais você perde a mãe de vista, mas o celular você não perde. a gente confundindo, se ao invés de pegar o celular, eu cato o controle da televisão, põe na bolsa. Eu falo, nossa, volta a fita. Levei para a clínica outro dia o controle. Gente, não para o controle, volta tudo. Vai, o cara hoje, ele conversa com a pessoa do outro lado do mundo, Sim, sim, encurtou sim, distância, quebrou barreira. sim, A gente está no mundo para quebrar barreira. sim, 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 sim. E é isso que a gente tem que entender, ou isso que muita gente não entende, né? Não, Isso. elas estão colocando os dogmas que elas criaram na interpretação delas, Uhum, uhum, e não para o uhum. bem do outro. Sim, sim, Tem um sistema agora de atendimento online que o médico lá no meio do Amazonas, sim. ele pega, passa tudo, sabe, sai desse resultado de exame em minutos.
que as pessoas iriam morrer. Eu não vou ser a favor da tecnologia. Não, eu sou sim. Tem seus problemas? É claro que tem. Claro. Como tudo, né? Tudo tem. Sim. Tudo tem um problema. Tem cara que compra um carro e cai uma bomba em cima. O carro tá bom, a bomba veio porque estava lá. Sim, 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 sim. Então, é crescer, é evoluir, é progredir, é estar aberto a mudanças, não estacionar. Sim, sim, sim. O Edmara, não, você falou muito, você falou por algumas oportunidades do Rotary, né? Que apoiou tanto o seu, com relação ao seu do intercâmbio e também com relação a essa questão dos meninos aí, né? foi. E como é que o Rotary surgiu para a Edmara? Eu atendi o doutor Mendonça, de abençoada memória. Ele foi médico, ele não clinicava mais, mas ele faleceu com 93 anos de Covid, completamente lúcido, Sim. um dos poucos médicos que tinha o feeling para a medicina. O pai dele era médico, ele é médico e o neto é médico. Atendi o doutor Mendonça, mas eu não conhecia nada de Rotary. Aí ele me Uhum. explicou o que era a Fundação Rotária. Falei, que bom. Aí ele falou, você tem vontade de ir para os Estados Unidos, Edmar? Eu falei, eu tenho. Por que você não vai? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, estou começando a minha vida profissional agora, eu não Uhum. posso ir. Ele falou, não, mas você vai sem pagar nada. Eu falei, como eu vou sem pagar nada? Sim. E comecei a participar das entrevistas na época, era o Bem-vindo de Araraquara que realizava as entrevistas, realizava assim de um nível de tranquilidade fabuloso, sem estresse, Uhum. sem nada. E fui realizando essas entrevistas durante uns 6 meses. Ribeirão tinha uma vaga e muitos concorrentes. Aí pegou, falou, Edmara, saiu sua bolsa. Eu falei, meu Deus. A emoção foi tão forte, Uhum. o preparo foi tão grande. Eu só acreditei quando eu sentei no avião, coloquei o cinto e eu falei, agora eu estou indo. Não, é verdade mesmo, é verdade. Porque até entrar no avião, eu falava, meu Deus, e se der alguma zebra, alguma coisa? A emoção, o coração pulava. Tinha um companheiro de Franca, e eu falava assim, nós estamos indo mesmo. O voo é para os Estados Unidos. O nosso líder foi o doutor Guaraci. Eu falava, Uhum. doutor Guaraci, é Estados Unidos mesmo, né? Ele, é, Edmar. Aí o Osni falava, nós estamos indo mesmo, né? Estamos, Osni. Foi uma emoção muito grande. Uhum. Olha, é surreal o que o Rotary faz, como nós fomos recebidos. Aí começa a ver a roda girar mesmo. Uhum. Rotary, assim, vi um Rotary lá muito interessante. Teve um dia da motocicleta, eles entraram todos no salão, todos de moto. Uhum. Falava, meu Deus, que loucura. E o legal é o tempo rotariano para falar lá, que é muito legal. No have 3 minutes. Você fala, 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 encerra, muitas reuniões, jantares, assim, show de bola. Rotary é Rotary. Rotary vale a pena. Sim, sim, sim. São emoções que a gente passa que elas não ficam. Tipo emoção Alex. Ah, você Gruda no olha. chão Oh, oh, e sim, não sai. sim, O Rotary nos Estados Unidos também é muito sincronizado, muito bacana. Agradeço ao Rotary, agradeci muito ao doutor Mendonça. Tem companheiros até hoje. O Maser, que é padrinho agora, sim. e vai circulando. O rotariano encontra o outro, escuta o projeto do outro,
ver o outro falando, a pandemia abriu o Rotary, foi uma coisa muito louca, ao invés dela restringir o Rotary, a pandemia ampliou. Sim. Hoje eu conheço muito mais rotarianos, hoje eu circulo muito mais pelo computador. Quando era Rotary a nível só presencial, ele era excelente, mas ele ainda era modesto. Sim. Agora, com o corujão do Nelson, vai para tudo quanto é lugar. Rotary para você é um mundo agora. Entrar no corujão com o Nelson lá é conhecer, diversificar, de companheira de onde? De tal lugar. Nossa, semana passada teve tal reunião, teve aqui, teve ali. Isso mobiliza a alma da gente. A alegria cura a gente. Sim. Por isso que a gente não vê tanto rotariano com depressão. Com certeza. Com Tanta certeza. gente falando na orelha dele o tempo todo. Você vai entrar em tal reunião? Não, hoje eu não vou. Por quê? Mas está acontecendo alguma coisa? Ou senão, pessoal, eu não queria te atrapalhar, mas você pode fazer isso? Posso. Se você já não está numa vibe legal, a vida não está fácil para ninguém hoje, você já mobiliza para o outro lado. Sim, sim. Você não cai para o lado da tristeza. Sim, sim. Você consegue se localizando, né? Vai se localizando. Você vai, mobiliza. Porque a vida com a pandemia, para muita gente, deu uma chatada no ego, deu uma chatada em tudo. Sim. E com pessoas do corujão, tipo do Nelson, não. Você liga lá, a pessoa, de repente, deixa o microfone. Fala, onde é que você está? Eu estou aqui. Desliga o microfone, liga o microfone, desliga, liga, desliga. Parece que não é nada, mas isso para o cérebro da gente está recebendo uma informação muito boa. Tipo assim, olha, eu estou com você, eu estou aqui. Sim. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu estou aqui com você. O que você precisa, né? Sim. Até aquela agonia que dá, vai jantar agora, não vai jantar agora, vai... Parece que não, mas isso é um exercício. Acho que eu vou jantar depois do corujão, ou antes do corujão, eu vou preparar alguma coisa para eu comer. Então, eu começo a voltar a mobilizar. Sim. Aí entra um companheiro lá de Portugal, que é 3 e pouca da manhã, o pessoal chama ele, você está dormindo? Ele fala, não, estou fechando os olhos. Tá dormindo, não, estou exercitando a paciência. Você está tomando vinho? Não. O que tem na caneca? É cerveja ou água? Mobiliza. O que estava assim, muito parado começou a exercitar de uma maneira muito grande. Sim. E Neymar faz toda a diferença na vida das pessoas. O índice de suicídio aumentou muito. Depressão, de pessoas que estão dando volta, não sabem onde circular. Eu vi o Rotary acolher os rotarianos assim, de uma maneira maravilhosa. Você abre hoje, você entra em reunião nos Estados Unidos, Canadá, em qualquer lugar do mundo. Sim, sim. Onde tem uma reunião aberta, você vê uma reunião que já foi legal, você divulga, como a gente divulgou do Alex. Sim, sim, sim. Aí depois o professor Uriel manda o vídeo das borboletas lá da União Soviética. Sim. Sabe? Então a coisa rola. Sim. Aquele estado de torpor sai. Com certeza, com certeza. Você já começa a ver novos horizontes, né? Sim. O filme desdobra. Vem a pandemia, tá bom, veio o corona, a gente fica em casa, a gente fica. Agora ficar em casa fazendo o quê? Vão para o Rotary. Sim, 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 sim. Não desliga, não. Liga, vai, continua falando, conhece um, conhece outro, luta por uma causa, mobiliza por outra causa. Sim, e faz acontecer, né? Faz acontecer. Melhor do que esperar acontecer, né? É você virar agente de movimentação, né? Movimentar, vai deitar no sofá, não vai fazer nada.
Às vezes as pessoas falam, ai, mas eu estou entediada. Eu falo, gente, eu não estou entediada não, porque eu sempre tenho que fazer alguma coisa. Sim, 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 A sim. hora que eu tenho livre, eu procuro dormir. Sim, sim, com certeza. Não é? Mas passou disso, ai, eu estou com tédio. Eu falo, gente, não dá tempo de ter tédio, Sim, sim. porque tem muita coisa para fazer. Agora, a campanha nossa, da Associação Brasileira de Estoniana, que eu sou voluntária, Isso. nós precisamos da hidrocortisona ser fabricada no Brasil. Uhum, A uhum. Associação Brasileira de Estoniana tem no seu cadastro 1.200 crianças, que elas recebem o kit de emergência e a carteirinha da identificação. O tempo Sim. de atendimento para nós é muito importante. Na hiperplasia de adrenal, nós perdemos sódio e potássio, seja por um trauma, por exemplo, uma queda, uma diarreia, uma desidratação, uma extração de dente, nós podemos apresentar vômito constante, onde nós desidratamos e não temos como repor sódio e potássio. Então, Uhum. no estado de torpor, que a gente vai caindo, a gente tem que fazer a medicação intramuscular. Nós fornecemos para todo o Brasil, é gratuito. E fornecemos uma carteirinha de identificação também, com o Uhum. nome e a quantidade de medicação que tem que ser administrada. Por ser uma doença rara, o médico muitas vezes não sabe, Sim, porque, sim. como a gente já viu, as diferentes culturas podem trazer diferentes tragédias. Se eu tenho uma coisa onde todo mundo conhece e sabe o que fazer, vidas são salvas. Sim, Se eu tenho uma escola fraca, e o médico não vai saber o que fazer. sim. Como já aconteceu comigo. Eu cheguei no hospital passando mal, olha, eu estou com uma crise de adrenal, eu estou com muito vômito, eu estou desidratando. Ele, mas o que eu faço? Peguei, dei minha carteirinha para ele e falei, isso é culpa dele? Não, é uma doença rara, não foi É, ensinado. sim, Ele sim. não sabe. Então, a falta de conhecimento gera um dano, às vezes, que pode ser irreversível. Às vezes, perdemos crianças, e Sim. a hidrocortisona não tem no Brasil, temos que importar. Hum, E a nossa luta é um remédio barato, por isso que nenhum laboratório tem interesse. a, a manifestação de Uhum. fabricar. A USP de Ribeirão Preto fabrica, São Paulo fabrica, mas como duas universidades vão atender o Brasil todo? E tem que Sim, ser feita na dose exata. Tem lugar que faz líquido, tem, mas o certinho é ela ser comprimida. Às vezes é gotinha quando é nenê. sim. Então, há necessidade da hidrocortisona ser fabricada no Brasil. Uhum. Em escala nacional, né? Não para, A não como pessoa vai na qualquer. farmácia, compra um antihipertensivo, compra um remédio para o estômago, ela ser fabricada também. Uhum. O Sim, Paraguai nos acode quando precisamos. sim, Eu compro a minha, graças a Deus, Deus me deu condições de comprar. sim, sim. Eu tomo duas medicações, tomo a fludrocortisona e a hidro. Não é Uhum. justo eu ir num posto, pegar uma medicação que vai fazer falta para uma criança que a mãe, às vezes, a USP em Ribeirão Preto é referência nacional Sim, em hiperplasia de adrenal. Então, vem gente do Brasil todo consultar aqui. E não é justo eu tendo condições, mesmo sendo daqui, ir lá e falar, não, é meu direito. É o meu entendi. direito? É. Eu pago todos os meus impostos, eu poderia chegar lá e falar, não, eu quero. Mas eu falo, não. A mãe veio num retorno aqui, é uma quantidade limitada, por que eu vou fazer isso? Eu compro o meu. Sim, sim, São crianças. Olha, quando uma criança vai a óbito, para mim é uma paulada na minha cabeça. sim, sim. Eu me sinto E muito mal. qual que é a sintomatologia, como ocorre, se é uma doença, tem algum estudo sobre essa Tem, doença? é uma doença rara.
É um a cada 17 mil. Sim, sim. Que nasce. É deficiência de uma proteína, 17OH. Então, ela vai dar deficiência de andrógenos, que são os hormônios masculinos e femininos. São duas glândulazinhas que parecem dois capacetezinhos, que estão acima dos dois rins. Elas são responsáveis pela fabricação do cortisol, que é um hormônio que ajuda a controlar a produção de açúcar, gordura e obter energia. Sim. A aldosterona, que ajuda a controlar a quantidade de sal. E os andrógenos, os hormônios masculinos, progesterona e testosterona. Geralmente, a criança, quando menina, nasce peludinha e com a genitália externa mais desenvolvida. Tem até a hora que nasce, em determinadas situações, quanta dificuldade para detectar o sexo da criança. Aí entram um monte de exames, uma bateria de exames, as meninas são operadas e os meninos também. É uma doença séria que pode deixar sequelas, se não atendida na hora, para o resto da vida. Sim. E é uma luta da gente a nível nacional. Como essa parte de física, ainda ela não gera danos, dá para levar pelo menos uns 6, 8 meses para ela ser corrigida. Mas a parte perdedora de sal, de eletrólito, se não for acudida a tempo, leva à morte. Sim. Muitas vezes as professoras recebem o resultado do óbito, que foi a hiperplasia de adrenal. Mas não foi o óbito, ela morreu porque não foi tratada. Ela tem que receber um atendimento de emergência. Essa emergência é ao nascer, quando o médico já detecta. Tem a parte tardia que ela aparece, onde é mais fácil de manipular, e a forma perigosa, a forma perdedora de sal mesmo. A criança vai ficando molinha, começa a ter desmaio, não sabe o que é, tem a presença da genitália ambígua, mas o médico não sabe o que fazer. Ou, às vezes, no local não há medicação. Um fator importante, é feito o teste do pezinho. Isso foi uma vitória para muitas doenças no Brasil. Todas as doenças, a maioria, as 30 e poucas doenças detectadas pelo teste do pezinho, deveriam ser tratadas imediatamente, para evitar sequela neurológica e sequela física. Deveria ter um sistema de comunicação. Teste do pezinho e tratamento, para ver onde está o desequilíbrio que está levando à morte. Sim. Ou a sequela. Eu creio que não é uma coisa tão difícil de fazer. Porque se eu tenho teste aqui, e se eu tenho tratamento na outra mão, é só cruzar. Sim. Como a doutora disse na palestra, só precisamos de um bom médico para dar o diagnóstico. Sim, claro. Claro. Ou que ele encaminhe para uma outra. No Brasil, há muita desigualdade. Então, no norte, nordeste, nós enfrentamos... Tem pessoas, tem mães que nem fazem o teste do pezinho. Sim. Todo governo, desde que foi promulgada a lei do teste, o governo manda verba. Mas o teste, às vezes, nem sempre é feito. Então, o teste do pezinho, creio que seria uma campanha fundamental do Rotary Internacional no Brasil. Para a gente, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é fácil. Nós já conhecemos há quanto tempo? Agora, vamos subir um pouquinho. Vamos lá para o Acre. Vamos voltar esse Brasil todo aí e vamos ver quantos testes pezinhos estão sendo feitos. Quanta mãe ainda não tem menina em casa? Sim, sim. E tem comunidades que eles preferem casar entre eles. Então, as doenças vão se propagando. Sim, sim. Até eu vou repetir uma fala que eu vi uma médica deu uma palestra, o cara... É nível de ingenuidade. Eu prefiro casar com, como ele fala mesmo, com a minha sobrinha, que eu já sei que minha tia vai ser minha sogra.
Casar com a minha prima. Ela foi fazer uma pesquisa numa comunidade onde tinha uma determinada doença. Ela viu que todo mundo era parente, né? Ela falou, mas por quê? Ele falou, não, eu prefiro casar com a minha prima, que eu já sei que minha tia vai ser minha sogra. Nossa, gente. Aí ela falou, mas olha, não pode. Já tem tal doença nessa comunidade, então tem que casar com outras pessoas. Sim, 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 sim. Mas é assim que leva. A realidade, o que eu estava falando, a gente vê com os olhos, as pessoas têm a outra visão delas. Então, tem que trabalhar todo mundo junto para ter o bem e a saúde. A Sim, cultura, sem escolas, não vai dar certo. sim, sim, sim. Escolas preparando os indivíduos. Eu vejo pela hiperplasia de adrenal tanto que é difícil para trabalhar. Se a gente não tem a hidrocortisona na mão da gente. Sim. Tem que saber. Quando às vezes uma criança precisa. E o preço do frete para mandar para os lugares distantes é muito caro. Uhum, uhum, Sabe? Às vezes, uhum. para mandar uma caixinha de comprimido é uma fortuna. Sim, sim. E aquele comprimido vai acabar. E até você ter dinheiro de novo para mandar, Vai custar caro. sim, 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 As escolas deveriam ter uma formação de inclusão para todos. sim, Ela tem duas crianças aqui na comunidade da hiperplasia de adrenal. Ela montou uma cartilha para distribuir nas escolas. Mas que prefeitura que quer colocar? Olha, se a criança desmaiar, ficar roxinha, lá, pode ser um sinal de hiperplasia. Não é, às vezes, o psicológico. Vamos analisar juntos. A criança sim, que tem, leva a carteirinha dela, já tem o telefone do médico, já sim, tem tudo. sim. Então, O as que já é uma coisas rotina, né? é rotina. As coisas têm que parar de sair de instituições e começar a trabalhar todo mundo junto. Uhum, uhum. Sim, Aí vai dar certo. sim, com certeza. Um vê o outro, um vê o limite do outro, o que pode caminhar junto com o outro. Sim. Graças a Deus, a tecnologia está aí para servir a gente. E essa é Edmara. Edmara, assim, você sabe que você é super fantástica, né? Do balão mágico. Né? E eu queria que você deixasse um recadinho aí para esse pessoal que vai te ver, para esse pessoal que vai te conhecer, para esse pessoal que vai entender um pouquinho sobre o que você está falando, né? E de que forma que essas pessoas conseguem ajudar e se ajudar, né? Tá. Eu vou deixar o meu contato. Sim, O meu principal objetivo é que a hidrocortisona seja fabricada no Brasil sim, e distribuída à rede nacional para os portadores da doença addisoniana e hiperplasia de adrenal. Se alguém puder colaborar, entre em contato. 16 99178 0076. E o meu recado, da minha experiência pessoal, não espere o amanhã. Às vezes, a gente tem uma oportunidade só na vida para fazer. E o momento pode ser aquele momento e não terá outro igual. Não fiquem esperando. Aproveite mais a vida doando aos outros. Faça. Não interessa o quanto, nem como, nem o porquê. Uma vírgula muda uma frase. Uma frase muda um texto. E um texto gera uma outra história. Que possamos nos ajudar mais, estar mais integrados nesse planeta que Deus nos deu para tomar conta.
e sermos próximos uns aos outros. Obrigada, Neymar. Agradeço ao seu grupo. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O contato dela a gente vai pôr na descrição do vídeo aí para vocês também acompanharem. A associação que ela faz parte, a gente também vai colocar o link aí para vocês também terem o contato, estudarem, entenderem um pouquinho mais. Né? Isso aqui foi um pouquinho do que a gente consegue trazer como conhecimento sobre esses tipos de coisas que acontecem na vida da gente. Eu te agradeço muito, Edmara, por esse tempo disponibilizado, por esses esclarecimentos, por essa história tão bonita e espero vê-la novamente por aqui. Estarei presente. Agradeço ao seu canal, Neymar. Muito obrigada. Obrigado, Di. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Neymar. Obrigada, grupo.